Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, os webinars da Missão Cristã Internacional. E hoje temos conosco um tema muito importante, um tema bíblico, um tema que nós gostamos muito de falar sobre, que é o tema de evangelismo. E para isso nós temos conosco duas pessoas muito especiais que já fazem parte da nossa família MCI já há um tempo, são muito envolvidos na nossa igreja. Temos aqui Mateus Brasil e Isabela Sattler. Então, antes deles se apresentarem, com um pouquinho mais de tempo, eles dois são líderes na nossa igreja, já há algum tempo também. O Mateus, ele é líder de um GV de jovens e ele faz parte da liderança da GS Jovens e Adolescentes. Ele é casado com a Lígia também. E temos a Isabela, que é líder de um GV de adolescentes. Ela faz parte do Ministério de Louvor da MCI de Sintra. Ela é nossa baterista e também é a baterista da MCI Music. Então, talvez vocês já tenham visto ela por aí. Então, se apresentem um pouquinho mais. Isabela primeiro. Olá, eu sou a Isabela, como o Matheus falou, e eu toco bateria, eu lidero adolescente, e tem esse braço do evangelismo, né? Que eu acho que muita gente acha que é para pessoas específicas, né? O Matheus depois vai falar também sobre como que isso surgiu nele, e ele é um evangelista nato, assim, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, a pessoa tem desenvoltura para evangelizar. E o meu contexto é outro, é tipo assim, ok, sabemos que tem que evangelizar, sabemos a importância disso, então não é só uma desenvoltura, mas é algo que nós precisamos desenvolver. Então, acho muito importante essas duas faces hoje, né, que eu vou falar, e o Matheus também. Então, apesar de tudo isso que o Matheus falou, também sei e tenho essa importância dentro de mim do evangelismo. E é isso. Mateus. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Brasil. Sou casado com a Lígia Brasil. Muitos conhecem o meu irmão, né? O Matheus me apresentou aí brevemente. Eu estou muito à frente de evangelismo, principalmente ali no grupo de evangelismo do Firewave Movement, que a gente evangelizava aqui em Lisboa, Portugal, Porto, Espanha e vários outros lugares. É muito diferente daquilo que a Isa está fazendo, é aquele contraste que a gente estava falando aqui. Eu realmente, assim, sinto que Deus ele entregou esse dom para mim, eu sinto que ele entregou esse dom e eu tenho exercido esse dom conforme ele tem a vontade de Deus na minha vida. E ao decorrer da minha vida inteira, o evangelismo teve sempre muito presente na vida dos meus pais, foram exemplos na minha vida sobre evangelismo. Então, aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu vivo de evangelismo hoje, aquilo que é o meu estilo de vida de evangelismo hoje, muito por conta dos meus pais que são exemplos e inspiração na minha vida. E hoje eu carrego isso para onde eu for, para onde eu estou indo. E evangelismo, para mim, hoje, assim como a Isa falou, ela está saindo da zona de conforto dela, mas para mim realmente é um meu lifestyle fazer evangelismo. Ok, muito interessante. Então, Isabela, antes de nós partirmos para mais conteúdo de evangelismo, só nos conta um pouquinho como que chegou até ti essa vontade e esse entendimento de querer ir atrás de aprender mais sobre evangelismo, de fazer mais atos evangelísticos, como que isso foi acontecendo? Então, para quem não sabe, eu fui para o college, né? Eu, o Matheus também, que está aqui, nós fizemos o IC College da igreja da cidade, e lá é uma igreja muito evangelística, assim. Eles vieram uma vez para cá e fizeram uma ação evangelística, e eu acho que a fundo, é claro que eu sempre fiz evangelismo com a igreja, aqueles de entregar panfleto e tudo mais, mas a fundo foram quando eles vieram para cá, na rede Inspire, e nós fomos para Lisboa fazer atos de evangelismo. E para mim aquilo foi muito diferente, que era, por exemplo, você puxar assunto com uma pessoa aleatória no meio de Lisboa, assim, e pegar um gancho e começar a falar de Jesus para aquela pessoa. E eu falei, nossa, e o que mais me chocou é que as pessoas elas precisavam ouvir de Jesus. Então, talvez se ninguém tivesse falado, talvez aquela pessoa ela ia sair dali sem uma palavra. Então, às vezes as pessoas precisam, só que muita gente não, muitas vezes não tem quem faça. Então, sempre, todo mundo que está ao seu lado vai precisar de ouvir. Às vezes só não tem quem fale. Então, quando eles vieram aqui, a gente fez uma ação. Depois eu fui pro college
E lá a gente teve várias ações, nós tivemos aulas sobre evangelismo, como evangelizar, a importância disso, e eu vi uma urgência de fazer isso, né? Como é importante, e o que mais me chocou foram essas experiências de nós, quando a gente fala, quando a gente aborda alguém, quando a gente começa a orar por alguém, aquela pessoa ela começa a chorar, aquela pessoa fala, nossa, eu precisava de ouvir isso, e aí eu saía daquele lugar assim, nossa, se a gente não tivesse feito isso, essa pessoa não teria sido tocada. Então, aquilo me fascinou muito e foi assim que o evangelismo entrou na minha vida. Muito bom. Depois vocês podem ir, conforme vocês acharem importante, ir dando alguns exemplos de momentos de evangelismo que vocês tiveram, mas já aproveitando o gancho do que a Isabela falou sobre a importância do evangelismo, podem já começar então por aí, né? Por nos mostrar qual é a importância de evangelizar, né? Bom, a importância do evangelismo é bíblica, né? A gente vê que é bíblica. Então, lá em Marcos 16:15 já vai dizendo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, já puxando antes aquilo que a Isabela estava falando, e aí vou dar entendimento àquilo que eu quero falar também da importância do evangelismo. Primeiro, a necessidade de evangelizar, né? A gente vê já que é bíblico isso, de a gente entender que nós devemos realmente pregar o evangelho, falar sobre Jesus, falar do amor de Jesus, transbordar do amor de Jesus. Então, isso daqui nasceu desde lá de trás. Primeiro, começando com os meus pais, os grandes exemplos da minha vida. Assim que meu pai, para vocês terem noção, meu pai ele fazia uma Copa de futebol lá no Brasil só para pregar o evangelho. Então havia muitas pessoas lá e muitas pessoas que não eram convertidas, mas havia muitos sinais ali indicando sobre o amor de Jesus, falando sobre o amor de Jesus ali nesse campeonato de futebol. O meu avô, quando eu era pequeno, meu avô me levava na praça e ele começava a falar sobre Jesus, para as outras pessoas. Então, desde o começo, eu vejo a importância do evangelismo e a necessidade do evangelismo nos dias de hoje, porque os dias de hoje está precisando de mais, e a Bíblia já vai falar que vai carecer do amor, realmente, os dias de hoje, né? E realmente o evangelismo há uma necessidade, há uma urgência também pelo amor de Deus, ser encontrado pelo amor de Deus. Um dia eu fui encontrado pelo amor de Deus, e esse daí foi o ponto-chave da minha jornada, do meu, vamos dizer assim, do meu impulso para eu começar a evangelizar. Eu, quando fui encontrado por Cristo, eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos ali em um culto de jovens, e ali o Senhor me encontrou de uma forma muito especial, porque eu estava preparando, eu sou filho de pastor, né? Mas ali eu estava preparando as coisas para o culto de jovens, e realmente eu preparei com todo o meu ânimo ali, decorei todas as coisas, e a verdade é que Deus ele soprou no meu ouvido e falou assim, olha, pode até não ter muitas pessoas aqui nesse dia, mas o convidado, o dono da festa está presente. E foi a partir desse momento que eu fui encontrado por Cristo, meu coração começou a queimar do amor de Deus, e eu realmente fui como aquela mulher samaritana que recebeu do Senhor e só quis anunciar aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. E aí eu já linko com a importância do evangelismo nas ruas, seja onde você estiver, porque o evangelismo nada mais é que você levar a boa notícia do evangelho. Então, quando você está evangelizando, quando você está ali com seus amigos, com seus colegas, onde você estiver no seu ambiente de trabalho, e você está falando sobre Jesus, você está falando a melhor notícia que você pode dar para essa pessoa, que ela vai ouvir na vida. Então, você vê a importância dessa notícia, porque as pessoas realmente, hoje você vê em um contexto de mundo totalmente corrompido, vamos dizer assim, então, realmente, elas carecem do amor de Deus, elas carecem de conhecer a Jesus, né? E Romanos 1:16 vai dizer assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, cara, o evangelho é poder de Deus. Quando nós anunciamos, as pessoas vão ouvir isso
e isso daí pode gerar salvação nas pessoas. Então, a maior importância que a gente está levando é salvação na vida das pessoas. A maior coisa que pode ecoar não é algo temporário, mas é algo eterno na vida das pessoas. É verdade. E pegando o gancho do que o Mateus falou, é importante porque Jesus mandou a gente fazer isso, né? Então, por que a gente faz o que faz? Poxa, porque foi uma ordenança do Senhor. Em Mateus 28, 18 ao 20 fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que a gente faz o que faz? Poxa, Jesus fez. E por que a gente não vai seguir o mesmo caminho dele, né? Então, eu acho que, primeiro, por que é importante? Depois, tudo isso que o Mateus falou, porque Jesus mandou a gente ir fazer, né? Eu acho que isso que o Mateus falou é muito verdade, de, por exemplo, a palavra de Deus é poder. E muitas vezes a gente fica tímido ou acanhado de, nossa, eu vou abordar alguém, essa pessoa não vai acontecer nada, essa pessoa não vai estar nem aí, eu vou falar de Deus para ela e ela simplesmente vai ignorar, mas a palavra é poder. Então, à medida que a gente vai falando sobre Jesus, quem faz é o Espírito Santo e não a gente. E aí a gente pode entrar já no modo um pouco não tão prático, mas, por exemplo, por que quando nós vamos abordar alguém, a gente pensa nisso? Não é a nossa mão que faz, não é a gente que faz, mas é o Espírito Santo. Então, quando a gente vai abordar alguém, falar, orar, a gente nunca vai saber o que isso pode gerar nessa pessoa amanhã, ou daqui a uma semana. Ou talvez a gente nunca vai ouvir o testemunho dessa pessoa que a gente falou de Jesus, mas com certeza aquela semente ela vai frutificar. Porque não é o que a gente faz, mas é a obediência à palavra de Deus, falando a palavra de Deus para aquela pessoa. Então, nas ruas, como o Mateus disse, no trabalho, na escola, aonde a gente estiver, essa é a importância, sabe? E como eu disse no início, se a gente não falar, essas pessoas nunca vão ouvir. É igual, teve um exemplo que não é de evangelismo, mas é sobre orar por cura, que um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, que eu questionei, nossa, a gente vai orar por cura, e se essa pessoa não for curada? Tipo assim, eu vou ficar morrendo de vergonha, né? E aí essa pessoa virou e falou assim, mas você não tá orando no seu nome, você tá orando no nome de Jesus. Então, não é você que vai curar, é Jesus. Então, quando você ora, quem vai curar ou não vai curar é Jesus. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é sobre ele, né? Então, essa é a importância. A gente não pode ficar acanhado. Ou eu falo ou eu falo. Eu acho que um cristão completo não tem que escolher se eu vou evangelizar ou se eu não vou evangelizar, né? Nós temos que fazer isso. E existem várias formas, né? O próprio Mateus Novaes também, eu lembro de um amigo dele que ele estava evangelizando, se eu não me lembro, ele comprou um livro para esse amigo no college. Ou seja, é uma forma de você abordar alguém, de você evangelizar alguém. Temos várias estratégias que nós podemos fazer para falar de Jesus para as pessoas. Boa, muito bom. Então, já que está a ser mencionada essa questão das estratégias, talvez nós podemos entrar numa parte mais prática, em que vocês citam algumas maneiras como vocês já evangelizaram, já participaram de evangelismos, às vezes mais individual, às vezes mais em grupo, e dentro dessas estratégias vocês podem contar um pouquinho de como foi alguma experiência que vocês tiveram fazendo isso. Bom, uma das estratégias, e eu acho que eu falo assim para o contexto geral, eu não falo só para Portugal, não falo só para Brasil, mas contexto geral. Acho que a primeira coisa que a gente deve tomar em conta é que o melhor evangelismo é você ganhar a amizade da pessoa, é você ter a amizade da pessoa. Porque como você vai ser ouvido, como a pessoa vai te ouvir, se você não tem uma amizade com essa pessoa, se você não transmite uma confiança para essa pessoa, mas primeiro a gente ouve e depois a gente é ouvido também. Sabe, eu tive algumas experiências em grupo, evangelizando aqui em Lisboa, várias evangelizando aqui em Lisboa, e a verdade é que evangelizar em grupo, muitas vezes abordar uma pessoa é muito complicado. Normalmente a pessoa pode até se assustar, né? Essa é a palavra. Então, normalmente você evangeliza em grupo, mas em dupla. E você vai fazendo duplas e aí depois você evangeliza cada uma das pessoas ali. Você vai falando sobre o amor de Jesus. Mas eu vi nesse tempo inteiro aí
de evangelismo, que o melhor evangelismo é realmente pela amizade. Sabe, a melhor amizade que você vai ter, a amizade que você vai transmitir para a pessoa é a que vai ficar realmente a ideia de quem você é realmente ali. E depois você vai começar a ter uma abertura para você falar sobre Jesus para essa pessoa. Evangelizar sozinho, cara, é muito difícil. Eu também não aconselho, porque pode acontecer diversas coisas onde você está situado. Por exemplo, um dia de evangelismo, você vai ter um dia de evangelismo e vai evangelizar sozinho. Cara, eu acho que não é o ideal. Eu acho que é bom você estar debaixo de uma liderança, é bom você estar debaixo de orações, é bom que você esteja com um grupo e você tenha um direcionamento ali do Espírito Santo de Deus para que você possa estar evangelizando ali. Teve um dia que eu estava evangelizando no centro de Lisboa cara, nesse dia houve curas, houve milagres, houve pessoas recebendo o Senhor ali. A gente tinha colocado como meta ali, como estratégia, de nós evangelizarmos na fila de um concerto de um DJ muito famoso do Brasil, que estava vindo lá do Brasil. E aí, o contexto era você evangelizar as pessoas da fila ali. Só que o Senhor, ele tinha falado para nós, e é bom que nós, nesses momentos de evangelismo, na prática mesmo, que a gente esteja realmente em oração e esteja vulneráveis ao Espírito Santo para nos direcionar. Então, naquele dia, o Espírito Santo está nos direcionando para a gente, de nós entrarmos dentro desse conceito e realmente nós conseguimos, pela graça de Deus, para orar por uma pessoa que estava lá dentro, ela estava enferma, e aí depois a gente orou por ela, e no nome de Jesus ela foi curada, e depois disso ela veio para fora e nós podemos contar um pouco do amor de Jesus, e ela recebeu o Senhor naquele dia. É o Igor, e esse Igor, ele foi batizado, ele está sendo cuidado em uma igreja, e isso é muito legal naquilo que o Senhor vai fazendo na vida da pessoa. Mas é interessante quando nós estamos na prática ali e a gente é vulnerável ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está direcionando, e isso daí é muito bom quando nós estamos em grupo ali, porque eu acho que sozinho nós podemos até ter alguns perigos, evangelizando em rua, evangelizando em praças. Então é muito bom que a gente esteja acompanhado ali com os nossos irmãos. É verdade. E complementando isso que o Matheus disse, ele falou mais da gente evangelizar nas ruas e tudo mais. E quando eu estava no college, algo que despertou muito em mim foi estar 24 horas, assim, atenta à voz do Espírito Santo. Então, no evangelismo, você também tem que estar atento, como o Matheus disse. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava arrumando para sair de casa e eu senti claramente que era para eu escrever algo evangelístico num papel. Eu ia entrar no Uber para ir para o college e era para eu deixar aquele papel no Uber quando eu saísse. Que talvez a pessoa que ia entrar depois iria ler aquele papel e ali estava uma mensagem genérica, né, falando do amor de Cristo, mas acho que também você ouvir a voz do Espírito Santo em momentos assim, sabe? Em momentos básicos do dia, quando você vai no supermercado, sabe? No caixa ali, você falar do amor de Jesus para essas pessoas. E como o Matheus falou também, é muito cura, é muito poder a palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa vai ali relutar com você e tudo mais, mas na prática, quando você conta seu testemunho pessoal, a pessoa ela não pode dizer nada contra, mas eu não acredito nisso. Mas isso não aconteceu. Não, isso é a minha vida, o que Deus fez na minha vida, o que Deus transformou na minha vida. Então, nós já tivemos experiências de sair para as ruas, de evangelizar, mas também esse relacionamento que o Matheus tem falado é o principal. Eu acho que quando você tem ali vida na vida, e é muito do dia a dia, então do seu trabalho, na escola, você convive com as mesmas pessoas. Então você, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você está, você passa mais tempo com essas pessoas do que talvez com a sua família. Você passa o dia inteiro e 5 dias da semana com essas pessoas e à noite você vai para casa, ou fim de semana. Então você tem ali tanto tempo para desenvolver relacionamento com essas pessoas e é muito interessante como você pode desenvolver esses relacionamentos através de pontes.
Então, talvez você nem gosta, por exemplo, de série. Mas aquela pessoa, você sabe, aquele colega de trabalho, da escola, da faculdade, ele gosta dessa série. Então, vou ter aqui um tempo de conexão com ele no almoço, vamos conversar sobre isso, porque você vai ter mais voz na vida dele, sabe? Quando você tem algo em comum com a pessoa, quando você for falar de Cristo, ela vai se sentir mais perto de você. Então, eu sinto que nós precisamos estar 24 horas atentos ao Espírito Santo, porque esse evangelismo é 24 horas o Espírito Santo querendo falar com as pessoas à nossa volta. E nesse exemplo que o Mateus falou também, se ele não tivesse ouvido, talvez, o Espírito Santo naquela hora, não tivesse entrado, eu não sei, ele não sabe, ninguém sabe o que teria acontecido com o Igor, talvez, né? Então, ainda bem que ele foi sensível, e por várias vezes também já aconteceu, por exemplo, nesse evangelismo que a gente teve em Lisboa, eu estava passando, já um exemplo prático, a gente estava passando o meu grupo, e aí a gente falou, vamos pedir aquela abertura básica, né? Olha, vamos pedir aquela pessoa para tirar uma foto da gente aqui? Vamos, ok. Olha, senhora, pode aqui tirar uma foto da gente? Posso sim. Ela tirou e ela estava com um livro. E aí, o nosso ponto de conexão com a senhora foi o livro. Então a gente perguntou, nossa, eu não me lembro qual livro era. Que livro bom, não me lembro. A senhora está aqui há quanto tempo em Portugal? Ela começou a falar, ela começou a desabafar e ela começou a chorar. A gente nem precisou falar tanto, ela já começou a se abrir. Que estava aqui há muito tempo sozinha, que se sentia sozinha, que precisava de ajuda. Então, às vezes, as pessoas elas precisam de Jesus. Algo que eu anotei muito isso no meu caderno e foi algo que eu observei muito em evangelismo de rua, é que as pessoas elas estão necessitadas de algo. Se você começa a falar com alguém, a pessoa vai te desabafar, ela vai começar a falar dos problemas dela com você, ela quer alguém para ouvir elas. Então não se preocupe, porque é muito mais baixa as possibilidades dela te rejeitar. Então as pessoas hoje elas precisam de Jesus. Então, quando você vai abordar alguém, ela vai te ouvir, né? Então, é isso. Sim, muito bom o que os dois mencionaram, essa questão de as várias e diferentes maneiras de fazer esses atos evangelísticos. Acho que, no meu ponto de vista, assim, que também fui ali mais como a Isabela, né? Foi mais no college que eu fui mais desafiado a estar também nos momentos de evangelismo. Para mim era um pouquinho difícil no início, além de ser uma pessoa mais introvertida, mais difícil falar com um desconhecido assim, abordar. O que eu percebi com o tempo, enquanto eu pensava um pouco sobre isso, foi que eu ainda estava olhando para mim assim e sendo bem vulnerável comigo mesmo, eu ainda estava bem indiferente quanto àquelas pessoas, né? E aí eu fui pedindo para Deus me dar mais amor por essas pessoas e conforme eu pedia para Deus dar a mim mais amor por essas pessoas, eu ia sentindo mais vontade de ter esses momentos de evangelismo. E vocês falaram muito sobre evangelizar em grupo, né? Que é muito bacana, muito bom de se fazer. Vocês conseguem nos dar algumas dicas de como nós podemos incentivar as pessoas que estão ao nosso redor de evangelizar e também falando como vocês são líderes de jovens e de adolescentes, como é que é para vocês incentivar esse pessoal que às vezes nunca evangelizou na vida a ter esses momentos, né? Olha, eu posso falar, Matheus, primeiro, eu vi que você estava abrindo o microfone, mas é só porque eu já estou lembrando de algo, senão eu vou esquecer. Eu lembro que logo que a gente chegou do college, nós fomos para uma praia com os adolescentes, e aí a gente estava jogando vôlei à noite, né, no verão, e a gente estava jogando, e aí começaram a chegar algumas pessoas, assim, alguns jovens, alguns adolescentes, para jogar vôlei com a gente também. E eu falei assim, pronto, é aqui que a gente vai evangelizar eles e tudo mais. Só que, como o Matheus perguntou, como que a gente mobiliza essas pessoas e tudo mais? Eu acho muito que é o exemplo. Então, é eles vendo a gente fazendo, e à medida que eles forem vendo, eles também vão se sentir tipo assim, nossa, isso dá certo, então eu também vou fazer. Então, se a gente só falar, vai, evangeliza aí, e você tem que evangelizar na escola. Provavelmente eles não vão dar ouvidos, mas quando você pega para fazer junto com eles, eles fazem. Então começou a chegar ali, e como eu tinha acabado de chegar do college, assim, a gente nem tinha conversado muito sobre isso, eu falei assim, ó,
vocês querem ver como é que funciona? Então, a gente vai chamar eles para jogar vôlei, pode deixar eles jogando com a gente e tudo mais, deixa eles aqui e no final a gente começa a gerar conexão. Então, primeiro, vôlei. Então, eles chegaram, a gente formou amizade. Ah, de onde vocês são? Como vocês se chamam? Ah, top, vamos jogar aqui, joga pro fulano e tal. E no final, a gente sentou eles, começamos a falar de Jesus, eles ouviram, né? E ali os adolescentes, alguns dos que estavam ali, viu como é o evangelismo. Então, uma das formas, né, de evangelizar. Um exemplo também é que, por exemplo, eu vou dar esse exemplo tanto para o evangelismo. No meu grupo de vida, às vezes as pessoas pedem por cura, né? Olha, eu quero, meu ombro tá doendo. E aí eu comecei a falar assim, então eu não vou falar para a gente orar pelo ombro dele, eu vou orar. E Jesus vai fazer o que ele tiver que fazer. Então ali na hora eu falava, Senhor, cura, e fazia a oração, e eles falavam, já não dói mais. Isso foi uns 3 GVs. Depois, no 5º GV, ou sei lá qual foi, uma pessoa, hoje dói o meu joelho. E aí eu falei assim, mas agora não vai ser eu que vou orar, quem vai orar? E um adolescente levantou a mão e falou, eu posso orar. E aí eles foram vendo que não depende de mim, não sou eu que curo, não é nenhum deles, mas sim Jesus. Então hoje, quando alguém fala, nossa, tá doendo, quero cura, eles já, não, pode deixar que eu vou orar, pode deixar que eu vou orar. Porque na prática eles viram que funciona. Então, acho que com o evangelismo é a mesma coisa, não basta a gente falar, olha, vamos, não, vamos juntos, sabe? Olha, eu vou te dar um exemplo, vem cá, vamos evangelizar hoje o nosso grupo de 5, vamos sair, vamos evangelizar, vamos na esquina aqui onde tem um supermercado, onde tem um chinês, vamos entrar hoje numa loja do chinês e vamos procurar pontos de conexão para evangelizar pessoas lá dentro, são coisas básicas que eu acho que dá para fazer, entende? Bom, no caso de engajar esses adolescentes, né, no evangelismo, eu vejo de uma forma muito semelhante à da Isa também, que é por meio do exemplo, de você engajar eles no meio do exemplo, e eles vão vendo realmente isso, e eles vão querendo fazer, ver que dá certo. Só que existe, primeiro, antes do ver e ver que dá certo, mas é o encontro deles realmente pessoal com Cristo. Quando eles são realmente encontrados por Cristo de fato, quando eles realmente abrem o coração para entender, né? Abrir o coração e entender aquilo que o Espírito Santo pode fazer através deles, e eles verem que realmente Cristo é real, as curas são reais, a salvação é real, é um fato. Então, eles começam a querer cada vez mais. Eu lembro que a primeira vez que eu evangelizei, eu não sabia evangelizar, mas eu queria muito evangelizar porque eu estava cheio de Deus. Então, nós precisamos muitas vezes estar cheios de Deus e, cara, muitas vezes a gente vai ter que dar o primeiro passo. E esses adolescentes, eu vejo que eles precisam dar o primeiro passo, que é o tirar o medo, é tirar a timidez, tirar a vergonha, porque como que eu vou evangelizar os meus amigos da escola? Como que eu vou ser sal e luz aqui na minha escola? Como eu vou ser influenciador e não ser influenciado aqui na minha escola? A verdade é que o mundo de hoje em dia tá realmente dando muitas ofertas para os adolescentes, muitas ofertas para os jovens, e realmente eles precisam ter um encontro real com Cristo e tá cheio e transbordando do amor de Deus. E claro, e quando eles estão cheios, quando eles estão transbordando do amor de Deus, não tem como. Você vai ver o seu líder, você vai ver a pessoa que mais te inspira, que é mais exemplo na sua vida, evangelizando. Não tem como eu não querer evangelizar. Não tem como eu não querer dar esse primeiro passo de quebrar esse medo. Não tem como eu não dar o primeiro passo de quebrar essa timidez que eu estou tendo na minha escola, né, onde eu estou inserido, nos lugares onde eu estou inserido, né? E sabe, uma das coisas que eu sempre priorizei quando eu ia evangelizar é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tive muitos exemplos desses aí de adolescentes e jovens evangelizando pela primeira vez. Eu aprendo demais com esses jovens e adolescentes evangelizando pela primeira vez, sabe? Não é só eles que aprendem comigo, mas eu também aprendo muito com eles.
E a sinceridade, a honestidade ali, o primeiro toque, a primeira vez evangelizando, isso daí é muito legal, porque teve uma vez que um rapaz estava junto comigo evangelizando e ele falou, cara, como é que você faz isso? Como é que você para na rua e evangeliza uma pessoa estranha que você não conhece? Você começa a criar uma amizade com uma pessoa que você não conhece. E eu falo assim, cara, vamos quebrar o gelo, cumprimenta ele, começa a conhecer ele, como que você se chama? Né? Onde você frequenta e começa a ter uma conversa com essa pessoa. E assim você vai criando uma amizade, você vai tirando realmente o seu medo, a sua timidez, e aí você vai ter uma amizade ali, e é como se fosse realmente um amigo, e você vai poder conversar livremente, tranquilamente, e aí você vai ter, né, total liberdade ali para falar sobre Jesus, né? Mas eu vejo muito isso nos adolescentes de hoje em dia, né? Como eu vou fazer, como eu vou evangelizar se eu tenho medo e eu sou tímido, né? Eu sou uma prova viva que eu era o cara mais tímido da minha casa. Então, eu evangelizar é algo muito improvável. E se eu estou aqui hoje, se eu estou falando, se eu evangelizo, se eu estou liderando adolescentes, se eu estou liderando jovens, e eu estou na supervisão de um GV de adolescentes, eu estou liderando um GV de jovens, cara, é porque é graça de Deus. Porque aquilo que o Senhor ele depositou na minha vida, eu falei, Senhor, faz. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui e eu quero que o Senhor me use como ferramenta. E sabe, esses adolescentes realmente precisam cada vez mais de falar, Senhor, eis-me aqui, me usa cada vez mais. Me usa, eu quero ser instrumento do Senhor e eu quero perder esse medo. Nós sermos sinceros realmente com o Senhor, com aquilo que nós temos as nossas fragilidades, né? Muito bom. Antes de nós partirmos para a parte, talvez das mais importantes aqui, que é aconselhando as pessoas a como elas podem desenvolver mais momentos de evangelismo, até um ministério de evangelismo, eu queria só perguntar, talvez algo mais rápido, assim, mais prático, maneiras que vocês viram, assim, criativas e um pouco diferentes de evangelizar. Sabemos que os atos de bondade ajudam muito a ter essa conexão com as pessoas, né? De não ser só mais uma abordagem, assim, e só querer apresentar o evangelho para a pessoa, mas poder fazer a pessoa ali ficar curiosa, de por que essa pessoa está a ter essa interação comigo, por que a pessoa está a oferecer algo, contando assim nos atos de bondade. O que vocês já fizeram assim de mais criativo? Talvez a Isabela tenha mais exemplos dessa parte, pelo que foi feito lá no Brasil. Eu me lembro que eles contaram muito, eu não lembro se você estava, Matheus, mas eu acho que eu ouvi esse ato que foi o mais criativo assim que eu achei e que eu queria ter feito, que é quando uma pessoa chega e tá lá uma caricatura, e aí a pessoa chega e aí ela senta na sua frente, e enquanto você conversa com ela, você vai fazendo a caricatura dela. Mas, na verdade, ninguém desenha bem, né? Ao ponto de fazer uma caricatura. Só que, naquele momento, é o tempo que você tem para conversar com aquela pessoa. Então, o tempo que você está lá desenhando e tudo mais, é o tempo que você está ali falando, conhecendo, fazendo pontos de conexão com essa pessoa. E, no final, o desenho tá daquele jeito, né? Mas depois você aborda a pessoa, fala com ela e tudo mais. Algo que a gente fez aqui ano passado e deu muito certo, os adolescentes falaram muito, que é sobre a caixinha surpresa. Eu não me lembro se é esse o nome, mas foi a caixinha que você chega na pessoa... A caixinha misteriosa. É que essa trend já passou, já não me lembrava o nome. Então, você quer uma bala, um presente misterioso. Como isso estava na febre do pessoal, ou seja, tudo que está em alta hoje em dia, vamos supor assim, a gente pode pegar como um ponto de conexão, porque todo mundo conhece, todo mundo vai entender, você não está falando algo, nossa, que aquela pessoa não vai pegar. Então, quer uma bala ou um presente misterioso? Então, aquela pessoa fala um presente misterioso, e dentro da caixinha tinha 3 opções: um abraço, uma oração e, se eu não me engano, um versículo, algo assim. E quando aquela pessoa tirava, ela recebia um desses 3. Ou seja, Tinha uma declaração, na verdade, que nós já tínhamos escrito ali, como se fosse de Deus falando para a pessoa, né? Aí a pessoa lia aquilo, aí era bem profundo. exatamente, era ali uma declaração de Deus para a pessoa. Ou seja, são coisas rápidas que a gente pode fazer que a pessoa ela vai se conectar logo.
Teve um também que eu já vi, que é você tá correndo assim e você vê muito como são adolescentes, são jovens, precisa se criar essa ligação. Que você lança uma bola, coisas práticas mesmo, você lança uma bola de futebol e você já pega o gol e coloca na frente. Aquela pessoa automaticamente vai o quê? Vai chutar a bola, ou ela vai acertar, ou ela vai errar, ou ela vai passar perto. E ali você tem 3 mensagens para entregar para essa pessoa, né? Ou seja, são pontos de conexão de coisas muito práticas e que muito provavelmente elas não vão te rejeitar a primeira, né? São algumas formas aí que a gente tem de fazer isso. Matheus, tens algum também? Tenho, mano. Acho que, não sei se muitos, mas muitos conhecem o Outbox Day. Acho que é um dos exemplos, assim, que faz algo, assim, que eu faço parte, que seja mais de diferente, assim, de evangelismo. O ano retrasado, nós fizemos algo, o ano passado e o ano retrasado, nós fizemos algo na praia de Carcavelos, muito legal, que é nós darmos brindes para as pessoas, para elas chegarem até onde estava o palco ali, onde estava tendo a maior concentração de pessoas ali para evangelizar. Mas antes delas chegarem lá, nós entregávamos um voucherzinho para elas realmente, cara, calma aí, isso daqui é um presente que eu vou ganhar. Eu acho que eu realmente preciso ir nessa barraca. E quando ela chegava lá, ela recebia um abraço, ela recebia um cartão de um versículo, ela recebia também, eu acho que pulseiras também do Outbox Day ali, e recebia água também, porque a altura do ano que nós fazemos o Outbox Day é de muito calor na praia de Carcavelos ali. Então, isso daí é uma das estratégias que eu vejo assim, que deu muito certo, porque a concentração é gigante ali na praia. Quando a gente entrega aquele voucher, vai acumulando as pessoas, e ali tem uma possibilidade imensa de nós começarmos a falar sobre Jesus ali, elas abrirem os corações ali, porque ali vai ter mensagem, ali também vai ter música, vai ter louvor, e as pessoas começam a receber mais de Deus ali naquele momento. Toda a experiência que nós tivemos com atos de bondade e evangelismo, assim, eu vi como algo muito positivo, porque quando a pessoa recebe algo, por um lado, ela talvez involuntariamente ela já se sente na obrigação de ouvir, né, quem entregou algo, né, tipo assim, só recebi algo e vou embora. Porque às vezes é difícil só abordar a pessoa, às vezes ela, aqui em Portugal isso acontece muito, a pessoa não querer ouvir, passar reto, mas se a pessoa já recebeu alguma coisa, ela fica meio que na sensação de em dívida com a pessoa, de, tá, eu preciso pelo menos ouvir o que a pessoa tem para dizer, que ela tá me dando algo aqui de graça sem nem me conhecer. Muito bom. Se puderem falar um pouco, então, do que vocês indicariam, aconselhariam para alguém que quer ter mais momentos de evangelismo na sua igreja, no seu ministério, às vezes de jovens, de adolescentes, às vezes, em geral, ter algum grupo que faça isso na igreja. Como é que vocês aconselham a dar esses passos? Olha, eu acho que a partir daquele princípio, né, que a gente falou sobre não é se eu sinto, se eu quero, se eu posso, não. É um mandamento, então a gente tem que fazer. Então, partindo desse princípio é como então eu vou fazer isso, né? A gente já desenvolveu um pouco isso na escola, no trabalho, na faculdade, onde vocês estiverem. E também algo, eu acho importante falar também que a gente pode aproveitar datas importantes, principalmente nas igrejas, não só a MCI, mas sei que tem várias igrejas que fazem isso, altura de Natal, Páscoa, tem várias coisas evangelísticas que acontecem na igreja local e que são ferramentas que nós podemos utilizar. Na MCI, por exemplo, nós tivemos a Feira Natal, a Vila Natal ali fora, então isso é, assim, é quase na mão, assim, toma, chama alguém, vem para a feira, você não vai chamar para vir para a igreja, você vai chamar para vir numa fila de Natal, onde vai vender comida, onde vai ter música, e ali é um lugar para aquela pessoa ouvir do Senhor. Mas, primeiro, se você é tímido, é Deus que faz. Queria mesmo encorajar quem acha que eu não consigo, como que eu vou falar primeiro? O que o Matheus falou, e é exatamente isso. Nós precisamos ser submissos à voz do Espírito Santo. Então, Deus está falando a todo momento. Às vezes é a gente que não ouve. Então, se você está numa sala, em algum lugar, pensa, Senhor, o que o Senhor quer falar aqui nesse momento?
o que o Senhor tem para a vida daquela pessoa. Porque se nós partimos do princípio de que todos foram feitos para glorificar ao Senhor, então Deus tem um plano na vida de cada um. Então, às vezes, aquela pessoa ainda só não sabe, e você é o canal de Deus para aquela pessoa descobrir, né? Então, passos práticos. No seu trabalho, Senhor, aqui tem várias pessoas. O que o Senhor quer falar com essa pessoa ao longo desse mês? Fala comigo, sabe? Ora por aquela pessoa, cria pontos de conexão com aquela pessoa. E se você quer se envolver em evangelismo de rua, temos alguns, né, projetos. O Matheus também tem o projeto dele. Então, fala com ele, fala com a gente. E, tipo assim, junta pessoas, sabe? O Matheus falou uma coisa, é verdade, não vá sozinho, mas, poxa, também não é algo que você precisa de um evento para evangelizar. Se você tem um grupo de amigos onde você conversa no WhatsApp, onde você brinca, você também pode chamar esse grupo. Poxa, vamos fazer uma ação hoje? Vamos sair, vamos para Lisboa, vamos para algum lugar e vamos falar de Jesus. Eu acho que é sair da nossa zona de conforto, onde nós estamos bem do evangelho, eu tenho a minha igreja, eu tenho as minhas coisas e eu não preciso sair dessa zona, eu não preciso ir. Não, mas nós precisamos ir. É um dever de um cristão nós fazermos isso. Isso que a Isa falou é muito importante mesmo, mas nós devemos realmente assumir e falar assim, como ouvirão se não há quem pregue, né? E realmente a gente falar, Senhor, eu estou disponível, eu quero dar o primeiro passo, eu quero evangelizar. Não que você vai criar o grupo de evangelismo primeiramente, logo de cara, mas que você tome o primeiro passo de você realmente, assim, ó, o meu contexto, onde eu estou inserido, eu quero que realmente as pessoas saibam e ouvir falar sobre Jesus nesses lugares. Esse eu acho que é o primeiro passo que nós devemos fazer de evangelismo que a gente deve ter. E sabe, nesses lugares você vai ser, muitas vezes, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai falar, cara, que cara estranho, né? Mas eu posso te encorajar que vale a pena você investir no evangelismo, vale a pena você falar sobre o amor de Deus, vale a pena você ver mãos levantadas para a glória de Deus. Cara, e se você quer engajar em grupo de evangelismo, a verdade é que você realmente precisa começar com oração. Um direcionamento do Espírito Santo. Eu, quando comecei um grupo de evangelismo, eu não iniciei sem o meu pastor, eu não iniciei sem oração, eu não iniciei sem jejum, eu não iniciei sem qualquer preparo assim, que seja do Senhor me falando, Mateus, vai lá e faça essas coisas, não. Eu não foi do Mateus, mas foi do Espírito Santo. Realmente, eu sei que isso vem um direcionamento do Espírito Santo. Eu acho que se você realmente quiser se impulsionar nessa área, se você está em outra igreja que não seja MCI, começa a falar com o seu pastor. Pastor, eu gostaria muito de fazer evangelismo. Vamos orar? Vamos estar em oração por isso. Eu queria ver realmente os jovens sendo impactados e todos aqui evangelizando na nossa igreja e ser um movimento lindo. Eu acho que você deve estar sobre essa cobertura espiritual, primeiramente, do seu pastor e de oração. E sabe, quando eu comecei o Firewave, também eu achava que eu era o total improvável, a pessoa errada para aquele lugar, mas o Senhor chama pessoas improváveis mesmo. E nesses momentos é onde o Senhor nos fortalece, é onde o Senhor nos capacita. Quando realmente você fala assim, Senhor, tira tudo que não vem de ti, ou que é de mim, e que acrescenta mais do Senhor sobre a minha vida, Pai. Então é assim, se esvazie realmente. Se esvazie para que o Senhor possa invadir todo o seu ser, para que você possa ser usado pelo Senhor, para que você possa ser instrumento e ferramenta e um canal de bênção para as pessoas que vão ouvir sobre o evangelho, sabe? Eu vejo que o evangelismo é muito importante, é essencial, mas também é algo que muitas vezes, se a gente tomar um passo errado, também as pessoas podem ter outra visão errada também do evangelho de Deus. Então é muito importante que a gente assuma esses compromissos tão sérios da obra do Senhor, sabe? Então, é isso. Uma coisa também, só para acrescentar, eu acho muito importante a gente não parar, talvez, quando nós não vemos resultado.
Isso é algo muito importante, porque às vezes uma semente ela demora a crescer. Então, por várias vezes, por exemplo, na minha escola, quando eu dava na escola, eu já levei Bíblia, já entreguei para uma colega, eu já falei de Jesus para uma pessoa, enfim, várias coisas que eu não tive retorno imediato, mas isso não coloca em causa aquilo que eu fiz. Entende? Então, não se frustre com o resultado. Se você falou, se você evangelizou e aquela pessoa não apareceu, não pareceu que realmente sentiu, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é nós falarmos, estarmos sensíveis ao Senhor. E isso é verdade mesmo, Isa. E os resultados, né? A gente foca muitas vezes nos resultados, a quantidade de pessoas que vão ser abordadas, quantidade de pessoas que vai estar com a gente nas ruas ou evangelizando com a gente, em qualquer lugar que for, mas a palavra de Deus já deixa muito claro, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu acho que se a gente evangelizar e uma pessoa receber Jesus, cara, é a festa no céu. Há pessoas que vão receber o Senhor ali e as pessoas vão ser cuidadas. E uma alma, cara, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu acho que isso daí vai acima de todo o resultado assim que a gente acha que, pô, 10 pessoas recebendo Jesus. Não, às vezes é uma pessoa que vai ouvir de falar do amor de Deus e vai ser salva ali. E o Mateus disse algo que é muito importante e que eu ia mencionar também, caso eles não falassem, é a questão de conversar com seus líderes, seus pastores, mas como já foi dito, talvez colocando numa ordem mais prática, iniciarei ali pela oração e o preparo. Então, o que eu te aconselho, talvez seja mais assertivo, no momento que estás ali a orar sobre isso, já prepara o que tu tens em mente para atos de evangelismo que vocês possam fazer na vossa igreja, no vosso grupo. E aí tu já apresentas isso para o teu pastor, e caso não sejas o líder de jovens adolescentes, para o teu líder também. Então tu já chegas com algo planeado, é mais fácil ele acreditar naquilo que tu queres falar e não só... Porque, imagina, o pastor, ele ouve muita coisa de muita gente, aí vem alguém no domingo e diz, pastor, nós devemos fazer isso, vamos fazer isso, aí a pessoa some e nunca mais fala nada. Se tu já chegas com aquela convicção, tipo, não, nós devíamos fazer isso e eu quero poder contribuir nisso, eu quero ajudar, eu tenho essas ideias aqui, vamos fazer? Porque aí, é claro, tu não vai deixar de evangelizar na tua vida diária porque o pastor não topou abrir um ministério de evangelismo. Não, o evangelismo ele é uma obediência a algo que Jesus mandou fazer. Então nós vamos ter que fazer isso de qualquer forma. Mas então, tens muita mais chance do teu pastor alinhar nisso aí, e aí sim, tu vais colocando em prática e vais fazendo tudo isso que foi dito aqui pela Isabela e pelo Mateus. Mateus, tinhas algo a acrescentar? Sim, eu queria acrescentar uma coisa que muita gente acaba por falar, cara, mas eu sou bom, sei lá, na bateria, mas eu sou bom no teatro, mas eu sou bom... O meu irmão, ele é DJ, e ele faz isso daí há muito tempo, já faz mais de 10 anos. E ele evangeliza, e ele já foi em muitos lugares com música eletrônica para falar de Jesus, e muitas pessoas receberam Jesus através daquilo que o Senhor depositou na vida do meu irmão. Então, cara, não se limite, é isso que eu queria dizer, não se limite àquilo que eu, Mateus, faço, que é, às vezes, abordar pessoas assim, uma a uma, assim, direta, olhar na cara, criar amizade ali, mas que você tem, sei lá, no teatro, dom da música, você pode evangelizar também, você pode isso para usar para a honra e glória de Deus. Muito bom. Então, antes de encerrarmos o nosso podcast, vocês têm mais algo a dizer, alguma consideração final, algo a acrescentar antes de finalizarmos? Cara, para mim é uma honra ter participado aqui com vocês, ter trocado esse bate-papo aqui. O evangelismo é uma coisa que é urgente, sabe? Muitas pessoas estão vazias e estão carecendo do amor de Deus. E realmente nós vemos que o tempo está realmente se encurtando. O Senhor logo tá aí, né? Já está às portas. Então, cara, pregue o evangelho, vamos ver pessoas sendo salvas para Cristo Jesus, ver os seus amigos sendo salvos para Cristo Jesus. E imagina, cara, seus amigos dentro da igreja, né, compartilhando da mesma fé que você, e é muito legal isso. E eu queria desafiar também quem nos assistiu até aqui para começar de algum lugar. Eu acho que quando você começa e você
dar o primeiro passo, depois fica insuportável você não continuar fazendo isso. Então, quando você entende que, tipo assim, Deus tem um propósito para a vida dessa pessoa que caminha comigo, mas eu tô aqui e eu sou responsável por isso, né? Deus não coloca a gente nos lugares à toa, eu acredito. Então, se você tá onde tá, se as pessoas que estão ao seu redor estão com você, você tem a responsabilidade de apresentar Jesus para essas pessoas, né? Então, eu acho que eu queria desafiar, eu também me desafiar a cada dia mais olhar para as pessoas e a pensar, Jesus tem algo para a vida dessa pessoa. E como que eu posso ser um canal de bênção para essa pessoa? Ou eu vou ficar calada para sempre? Ou simplesmente eu vou passar nos lugares e as pessoas elas não vão receber intencionalmente a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, não, a minha vida ela vai falar. Sim, a nossa vida ela tem que falar sobre Jesus, mas existe uma intencionalidade que nós precisamos ter para apresentar Jesus para as pessoas. Eu acho que é isso. É isso, não negocie aquilo que é inegociável, nós somos chamados para pregar o evangelho de Deus. Perfeito. E é claro, né? Todos nós somos chamados a isso, ao evangelismo, mas, claro, tem aquelas pessoas que têm isso como realmente o seu ministério, né? E algo que eu quero te incentivar, por favor, se tu estás a sentir, tu já há muito tempo estás com isso na cabeça, tu sentes muito isso de evangelizar, isso fica voltando na tua cabeça, essa vontade, fica achando estranho, fica na dúvida, será que é de Deus isso, que não é? Eu quero te garantir uma coisa, não é o diabo que está te incomodando para evangelizar. Então, é o Espírito Santo. Então, vai atrás, procura conversar com outras pessoas que já fazem isso, que têm esse chamado também, de realmente dedicar mais tempo ao evangelismo, dedicar mais a essa área. Vai atrás disso, cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? E se tu viste esse webinar até aqui, lembraste de alguém, se tu estás a ver no YouTube e queres que mais alguém assista, compartilha o link, manda para essa pessoa, com certeza ela vai ser muito abençoada. Muito obrigado, Mateus, obrigado, Isabela, por ter tirado esse tempo aqui para nos ensinar, para podermos estar a aprender mais sobre essa área tão importante. E que tu possas se inscrever no canal dos webinars para não perder nenhum. Nós temos webinar todos os meses e que Deus te abençoe. Muito obrigado.